Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E assim, tem algumas palavras aqui que as pessoas podem ficar um pouco incomodadas, eu simplesmente estou colocando o que está no livro, ok? Então quem não gostar, reclama lá com o autor. Agora, esta imagem inclusive é do site do autor do livro, certo? Estou pegando imagens inclusive que ele indica. Então, olha só. A grande original fraternidade branca. O que isso significa exatamente? Então vamos por partes. Antes de começar, lembre-se, estou fazendo divulgação esse mês do curso de Gerenciamento de Novos Negócios, link abaixo. E também aqui tem a parte da área de membros. Eu não sei se ainda está válido os links com desconto para o Udemy, que seriam só 3 cursos aqui este mês, mas quem for na área de membros custa $7 por mês, é um valor bastante bacana e você consegue acessar todos esses cursos durante o mês. Você pode escolher qual curso você vai fazer, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, quanto você conseguir lá, certo? E todo mês quem está lá na área de membros tem um curso novo chegando. E vai ter alguns cursos que vão ser um pouco mais complicados, por exemplo, o curso de casamento. Eu não vou conseguir colocar ele na Udemy e também não vou colocar ele para venda individual, porque assim... tem alguns cursos que vão ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicados. Vai estar aqui na área de membros também. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos começar aqui. A grande original fraternidade branca. Como Nimrod recebeu todas as ciências secretas e a religião enoquiana do mundo pré-diluviano? A gente já viu isso agora nos vídeos passados, certo? Como é que Nimrod começou a fazer toda a porcaria de novo? Como ele usou esse conhecimento corrompido em sua religião panteística? Bom, segundo o autor do livro, foi Hermes quem descobriu e traduziu as informações degeneradas dos hieroglifos de Enoque o Mau. Não do Enoque o bom, mas do mal. Tem 2 Enoques na Bíblia, ok? Pois bem, o qual tinha construído 2 torres gêmeas em honra aos filhos de Lameque. Todo esse mal repreensível que Noé testemunhou antes do dilúvio, veio assombrá-lo novamente em seus últimos anos. O impacto desse conhecimento espúrio não ficou inerte. Nimrod reativou esse conhecimento corrupto com toda a sua alma e todo o seu coração, ou seja, ele fez acontecer. E é por isso que em Gênesis 10 é dito que qualquer coisa que a humanidade quisesse fazer era então atingível, até mesmo para as pessoas do Shinar, que não possuíam sabedoria celestial, para aplicar o conhecimento somente para o bem da humanidade. Pois bem, as ciências são tão poderosas que qualquer coisa é possível através de sua aplicação, e aí você tem que ter o quê? Você tem que ter a moral, você tem que ter uma bússola, um guia, para você não fazer o que as pessoas estão fazendo hoje em dia com a tal da ciência também. Pois bem, lendas registram que Nimrod era um maçom que amava, entre aspas aqui, amava, ou talvez não, né? Amava as ciências espúrias. Ele é celebrado como o grande maçom que aplicava o seu ofício como bem entendia. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Maçonaria, maçom, vem de uma palavra em inglês que significa o quê? Basicamente pedreiro, construtor, certo? E Nimrod construiu o quê? Construiu uma mega torre, certo? Então ele era um construtor, inegável. Construiu várias cidades, inclusive. E algumas pessoas vão falar o seguinte, não, maçom foi Salomão, o primeiro maçom. Vamos dar uma olhada nisso, ele vai falar sobre isso no livro. Bom, Nimrod não era apenas um grande maçom, mas também o grão-mestre, o líder do novo culto. Nimrod, na verdade, foi o primeiro grão-mestre maçônico do mundo pós-diluviano. E ele foi grão-mestre que guiou o mundo pós-diluviano para o desastre. O Manuscritos Régios apoia essa noção de que não foi Salomão, não foi Salomão, mas sim Nimrod, que foi de fato o primeiro grão-mestre dos maçons pós-diluviano. Ok? Então tem algum registro aí que ele está comentando. Por causa de todo esse conhecimento ilícito, Nimrod foi incorretamente considerado o fundador das 7 ciências, por algumas lendas, enquanto o mais correto é que ele patrocinou e fez parceria com Hermes, que liderou o renascimento das ciências espúrias pós-diluvianas, certo? Então ele ampliou, ele colocou o negócio para funcionar, Nimrod. Pois bem, Nimrod ensinou todos os sinais e símbolos maçônicos para distinguir seus construtores. Lembre-se, ele estava construindo uma torre, a Torre de Babel, que era uma torre muito grande, precisava de muita logística,
o pessoal diz que para você rodear a torre, tem algumas lendas que falam isso, para você rodear a torre a pé demorava acho que 3 semanas. Era uma torre enorme mesmo. Então olha só, ele tinha sinais e símbolos para distinguir seus construtores e sua arte do resto da humanidade. Ele organizou e fundiu o culto recém-fundado com a elite da sociedade, formando uma sociedade secreta transgeracional, ou seja, que vai passar de geração em geração, a qual forneceu uma constituição completa com as leis de seus governantes. Nimrod foi, portanto, homenageado nas lendas por criar a maçonaria pós-diluviana, em um golpe rápido de gênio diabólico. Por meio de seu poder estatal e organização sem precedentes, ele arruinou a sociedade pós-diluviana, bem como todas as gerações subsequentes, com todos os terríveis males que causaram o fim da era pré-diluviana. Ou seja, tipo assim, tudo começa ali no Nimrod. Nimrod começou a construir cidades e zigurates, que zigurates são essas pirâmides que tem todo mundo assim no formato de uma escada, certo? Ok. Para consumar então suas credenciais como mestre maçom, assim como as escrituras registram com precisão. Lembrando que mason ou maçom vem da palavra construtor pedreiro. Okay? Sua realização mais notável foi, é claro, a infame Torre de Babel. Mesmo que a escritura não registre especificamente que Nimrod foi responsável pela construção de Babel, na verdade outras lendas o fazem. A lenda de Nimrod confirma que ele utilizou Babel para fins simbólicos, para sua nova religião idólatra e panteísta. Ele construiu a torre com mais de 1000 maçons, diz aqui no livro, já doutrinados nas ciências, utilizando o projeto para ensinar suas aplicações práticas, para fazer, ensinar o pessoal. Pois bem. Nimrod passou 53 anos no ofício em Babel. Essa organização maçônica, fundadora em Babel, tornou-se então conhecida como ultra-secreta Grande Fraternidade Branca, que mais tarde foi transferida para os famosos sacerdotes em Heliópolis, no Egito, e que foi então herdada pelos essênios. Esse ponto dos essênios aqui é um ponto complicado, ele vai falar sobre os essênios mais para frente, a gente vai bater nesse ponto aí também. E assim, a gente vai ver que tem algumas coisas que são um pouco complicadas. Os essênios é uma delas. Teve um tempo atrás que eu até discuti com um colega que ele falava assim, não, mas os essênios usavam tal simbologia, ou usavam determinadas coisas que, tipo assim, indica que não era negativo, né? E eu discuti, olha, não sei o que os essênios usavam, mas se eles usavam, isso não é bom sinal para eles. E neste livro aqui ele vai falar sobre os essênios. Então vamos prestar atenção aqui que vai ser interessante. Bom, a antiga organização da Fraternidade Branca de Nimrod agora está então confinada aos ultra-secretos Illuminatis, que desafiadoramente ostentam o título de Grande Fraternidade Branca. Não é original, mas eles ostentam esse título aí. Bom, esse primeiro grande projeto das pessoas do Shinar, Babel, foi memorializado nas lendas maçônicas como a glória da renascença das ciências pré-diluvianas. E dessa enigmática Babilônia e Torre de Babel emerge a Babilônia figurativa das escrituras para descrever a espúria, falsa religião pré-diluviana mística que acontecerá novamente no fim dos tempos. A gente vai ver isso renascendo de novo. Pois bem, Babel foi traduzido do acadiano como Bab-Gate, que significa portal para os deuses, entre aspas. Pois bem, ou seja, um portal. Babel foi construída exatamente para esse propósito. Os zigurates também eram conhecidos como montanhas sagradas ou colinas do céu, onde, vamos dizer assim, funcionavam como portais. Ok. Infelizmente, nem todo o conhecimento das ciências foi perdido com a dispersão de Babel. Nimrod, mais uma vez, propagou as ciências depois da dispersão. Ele estabeleceu seu império utilizando o conhecimento maçônico. Nimrod construiu a cidade de Arak, Arkad, Calan, Shinar, Calé, Rehoboth e Nínive, que é uma bem conhecida na Bíblia. E o culto maçônico floresceu mais uma vez e se perpetuou através dos matemáticos caldeus, conhecidos como Magi, que vem também da origem à palavra mágicos, também, Magi. Os Magi se originaram do norte da Babilônia, na Cádia. Eles eram agressivos, faziam guerras e eram astrólogos e astrônomos. Na Caldeia,
Nimrod persuadiu os seus súditos a se tornarem adoradores do fogo, punindo a todos que se recusavam a se tornar como eles. Eles levavam essas pessoas a uma fornalha gigante e as sacrificavam no fogo ao seu vil panteão de deuses. E este é um importante traço de um outro anticristo, de queimar as pessoas, um outro anticristo, o Hitler, né, que adotou esse culto de adoração ao sol com sacrifício pelo fogo 5.000 anos depois. Assim como também acontecerá no último anticristo especificamente. Então assim, a gente já... Nimrod começa tudo, ele é a origem do negócio. Ele começa a trazer toda essa porcaria do período pré-diluviano de volta e ele começa a colocar, infestar toda a humanidade com isso aí, certo? Hitler depois vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa. Vai colocar fogo nas pessoas, etc. Tal. A gente já sabe o que se chamou Holocausto, certo? Holocausto é exatamente isso, é o que o Hitler estava fazendo lá. Nesse caso, pondo fogo ao panteão dele lá, dos deuses dele, lá, a adoração ao sol. Inclusive, para quem acha que o Bigodinho era bonzinho, lembre-se que ele fundou uma religião. Lembre-se disso, e que não tinha nada a ver com a Bíblia, certo? Vai lá e pesquisa sobre a religião que ele fundou e vai ver se tem alguma relação com a Bíblia. Vai dar uma olhada lá, para quem acha que ele é bonzinho. Porque assim, passam as décadas, as pessoas começam a pensar que todo mundo mal era bonzinho. Então vai lá e vê o que ele fundou de religião especificamente. Mas vamos lá. Olha essas imagens aqui, a gente vai ver hieroglifos, a gente sempre vai ver essas imagens que o pessoal faz nas paredes e tudo mais dos templos. O que a gente vê aqui em cima? O sol, né? Adoração ao sol, adoração ao sol. Neste aqui especificamente, tem 3 símbolos aqui e depois esses 3 símbolos vão se unir aqui embaixo. Então você tem aqui o símbolo do sol, que representa Nimrod, depois vem a lua, que representa a lua crescente, que representa Semíramis, né, esposa de Nimrod, e depois um triângulo embaixo que representa Tammuz. E a união desses 3 aqui aparece então numa figura de uma pessoa que está idolatrando isso. Pois bem, continuando aqui, olha só, a questão do fogo. Nimrod trouxe a questão do culto ao sol, o culto ao fogo do sol, inclusive. E os cultuadores ao sol, eles cultuam o quê? Basicamente, uma das formas de cultuar o sol é com a questão, olha só, desse símbolo em cima das cabeças das pessoas, certo? Que esse símbolo é esse aqui? É o sol, certo? É o sol. Você já percebeu que vários santos, o pessoal faz imagem com esse mesmo símbolo aqui, que eles falam que é uma aura, aqui, um círculo em volta da cabeça? É o sol, mesmo o sol lá que os egípcios adoravam, certo? Pois bem, a fogueira de São João, você acha que é o quê? Por que o pessoal faz fogueira de São João? Me explica aí. Vamos pular a fogueira de São João. O que significa isso? O fogo. Pois bem, vai pensando aí, o fogo, da fogueira de São João. Adoração ao fogo. Pois bem, continuando aqui, ó. 25 de dezembro. 25 de dezembro é o que é? O pessoal chama de nascimento do sol, né? Porque o sol ele está se afastando da parte norte, depois do solstício, ele vai começar a voltar, depois do dia 22, 23, 24, ele vai começar a voltar. Dia 25 o pessoal chama de nascimento do sol, ele está voltando, certo? Que também é celebrado o aniversário do Nimrod, especificamente. O pessoal celebrava, etc. Tal, né? E adivinha quem que é essa figura aqui que o pessoal adora? O pessoal chama de Papai Noel. Adivinha? Pois bem, então olha só, a representação do trono, aqui com o bom velhinho, as crianças chorando no colo, né? É a melhor foto, as crianças chorando no colo do bom velhinho. Bom velhinho é Nimrod, pô! Então olha só, o pessoal colocou nessa figura aqui, eu sei que as pessoas se incomodam, mas esse trono aqui, onde está o Papa aqui, realmente parece o trono do Papai Noel, só que o Papai Noel é bem grande, bem maior do que ele, né? Parece que ele é até uma criança aqui nesse troninho. Ok, pessoal, continuando. Então, tá lá o Papa, tá lá aqui o Nimrod, que o pessoal chama de Papai Noel, certo? E aqui tá o Moloque, o pessoal entregando as criancinhas no colo do Moloque, pra quê? Pra depois ele queimar no fogo, certo? E hoje em dia o pessoal coloca aqui no troninho o Bafomé, o cara de bode, certo? Com essas asinhas aqui. E olha que tá em volta do Bafomé, criança, é claro, né? O pessoal gosta de levar as crianças lá pro troninho do capeta. Tudo bem, cada um. Olha isso aqui é uma figura do Nimrod, certo? Em Nínive.
E o Nimrod, então, tá aqui segurando o quê? Um ramo dessas árvores que estão sempre verdes. E aqui, ó, uma figura do Papai Noel segurando o quê? A árvorezinha dele de Natal que as pessoas colocam lá para os seus filhinhos ficarem em volta, claro, claro. Pensa só, o que poderia ser mais profano para as pessoas fazerem? As pessoas fazem com alegria. Vai pensando aí. Procura na Bíblia esse negócio de árvore de Natal, todo mundo em volta, colocando um presentinho. Vê lá se é uma coisa bíblica, no sentido positivo, ou vai ver se é negativo. Vai lá, certo? O que eu acho que é hipocrisia é o seguinte, eu não vejo, assim, se a pessoa ela quer seguir os cultos pagãos, ok. O que eu acho errado é ela falar que segue a Bíblia e segue os cultos pagãos. Tem que decidir, certo? Porque isso aqui é um culto pagão. Pois bem, continuando aqui. Adoração ao sol. Não preciso nem comentar que assim, os papas todos aqui segurando aquele negócio que é um sol desenhado na frente dele. Ou seja, ele tem a sua importância para uma religião e na frente dele ele vai carregando o quê? O sol. Não preciso nem comentar isso aqui, certo? Eu acho que todo mundo já sabe. Isso aqui, a adoração ao sol não está na Bíblia. Não tem nenhuma passagem bíblica dizendo assim, adore o sol, adore o sol. Não tem nenhuma passagem bíblica, certo? Por isso que as pessoas falam assim, não leia a Bíblia, não leia, não, confia na gente. Vai lá, a Bíblia fala sobre adorar o sol, fala assim, aqui ó. Continuando. Mais um pedacinho aqui ó, de novo aqui ó, o pessoal oferecendo criança a Moloque, certo, para pôr fogo. E tem um salmo que eu vou ler aqui, que está mais fácil de ler, falando sobre isso. Olha só, Salmo 106, versículos de 34 a 41. Eles também não destruíram os pagãos como Yahweh havia ordenado. Eles não destruíram. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas, prestando culto aos ídolos, que se tornaram armadilhas para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso se inflamou a ira de Yahweh contra o seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, e os seus adversários dominaram sobre eles. Então como é que funciona? Funciona mais ou menos o seguinte, ok, a pessoa quer ir lá pegar o pinheirinho dela lá de pagão e tudo mais. O Criador diz assim, ok, o meu povo quer pegar o pinheirinho, colocar presentinho embaixo do pinheirinho, adorar o pinheirinho, entregar os seus filhos no trono do Nimrod, etc, tal, pintadinho de vermelho. Ok, o Criador deixou bem claro aqui nesse salmo. Eles querem fazer isso? Ok. O Criador falou, tá na mão deles. Os pagãos estão na mão dos pagãos. Não é comigo, tá? Ok? Se vira com os pagãos, vocês não adoram eles? Agora esses caras vão montar nas costas de vocês, vocês vão ver o que eles vão fazer com os filhos de vocês, vocês vão ser obrigados a colocar no centro de doutrinação deles suas crianças, vocês não vão poder nem reclamar, suas crianças vão odiar vocês, porque eles vão ensinar eles a odiar vocês lá dentro do centro de doutrinação, você não vai poder fazer nada, nada. Ou seja, as pessoas, tá bem claro nesse salmo, as pessoas têm o direito de decidir. Você quer colocar o seu pinheirinho lá e todo mundo em volta, colocar o presentinho? Ok. Só que você tem que saber em que mãos você vai estar. Quem vai dominar em cima de você, ok? Os caras que inventaram o negócio do pinheirinho. Não o Criador, certo? Pois bem. Continuando aqui. Essa figura é uma figura muito polêmica. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não acreditam na Bíblia por causa desta análise aqui, ok? E o autor desse livro, ele deixa bem claro isso, ele vai discutir esse assunto aqui em detalhes ainda, mas o que você vê aqui? São 3 linhas, ok? 3 linhas. Na primeira linha, no começo, na Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, você tem aqui Nimrod, ok? Na linha 2 você tem Ishtar, ok? O que o pessoal chama de rainhas do céu, né? Os pagãos chamam de rainha do céu. Pois bem. E na coluna 3 você tem Tammuz. Pois bem. Os pagãos, eles costumavam, na Páscoa, no período da Páscoa, que a gente tem que ter um período específico, certo? Os pagãos também celebravam algo perto da Páscoa. Eles costumavam fazer o pão com frutas para Ishtar, ok? Lembra disso? Pois bem, então eles faziam isso lá muito tempo atrás.
Hoje em dia as pessoas fazem o quê? Durante o período da Páscoa, não da Páscoa hebraica, mas da Páscoa lá, da questão dos ovinhos de Páscoa, etc. O que o pessoal faz? Faz a tal da colomba pascal, que é um bolo de frutas. Ok, pois bem, no mesmo período. As pessoas fazem sempre a mesma coisa. Então, quando a pessoa vai analisar a primeira vez, ou ela vai analisar em mais profundidade, o que o pessoal coloca? Que a pessoa acaba desacreditando a Bíblia. Coloca essas imagens aqui, um lado a lado. Ou seja, começa lá na Babilônia, no Egito tem a mesma coisa. O equivalente do Nimrod era Osíris, o equivalente de Ishtar é Ísis, e o equivalente de Tammuz é Horus. Inclusive, tem uma sigla que você vê, desculpa pessoal, sei que as pessoas se sentem incomodadas com isso, mas você vê lá no Vaticano uma sigla que ela é, se eu não me engano, é IHO, alguma coisa desse tipo aí. Que por acaso tem aqui o mesmo O de Osíris, o I de Ísis e o H de Horus. Só que eles dizem que é outra coisa. Ok. Mas é uma coincidência muito interessante. Muitas pessoas falam sobre isso. Pois bem, depois você vai para a Pérsia, você vê o quê? Ao invés de Osíris ou de Nimrod, você vê Bel. Depois aqui você vê Inanna, certo? Com uma coroa em cima, uma mulher com uma coroa em cima. Depois você vai ver Mitra. Depois, mais para frente, você vai para a Grécia, você vai ver Zeus, você vai ver Semíramis, que poderia estar aqui também, ele colocou nessa posição, e você vai ver Bacchus. Depois você vai mais para frente, para até a época dos romanos. Você vai ver aqui em cima Baal, que é esse boi aqui com esse sol em cima da cabeça. Você vai ver Diana, certo? Que até hoje o pessoal idolatra. Diana, e depois você vai ver Serapis, que está aqui embaixo. Ok? Depois você vai para o período da Renascença. Aí você vai ver essas figuras que o pessoal chama de Jeová. Eles colocam aqui como se fosse a Virgem Maria, que é assim. Não vamos confundir com o que está na Bíblia. Isso aqui são imagens. Okay? Não confunda a Bíblia. Tipo assim, não confunda as coisas. O pessoal profana os itens bíblicos com imagens. E depois aqui o pessoal vai colocar Jesus. E depois, nos dias de hoje, o pessoal vai avançar para Moloque aqui. Colomba aqui e Jesus aqui. Então as pessoas elas olham e veem o seguinte, sempre houve a trindade, né? Essa trindade aqui, 3 figuras dessa forma aqui. Então eles dizem, então na verdade isso aqui é uma evolução, foi copiado aqui para cá, depois avançou, foi melhorando tal, até chegar aqui. É a mesma história, o pessoal pensa, mas não é totalmente diferente. O que está errado aqui? O que está errado? O que você acha? Bom, muito simples. Qual que é o segundo mandamento? Neste canal aqui tem uma série que se chama 10 Mandamentos. Tem uma playlist da série 10 Mandamentos. Foi toda sexta-feira a gente falou do mandamento depois 1, na outra sexta-feira 2, até 10. Qual que é o segundo mandamento? Não farás, imagens para adorá-las, etc. Tal. Pois bem. O que a gente está vendo aqui? Imagens. Alguém já viu o criador Yahweh? Não, né? Então assim, o pessoal, essas imagens, elas fazerem imagens, ter as imagens, isso aqui, essa tríade de imagens, ela é uma evolução realmente desse troço aqui. Não dá, é inegável, isso aqui é uma evolução. Então, quando a pessoa vai estudar sobre as religiões antigas, ela vai chegar à conclusão, olha, isso aqui está sempre sendo a mesma coisa, certo? Isso é um problema. Deixa eu só ligar aqui, pois bem. Então, assim, mas isso aqui não tem relação com a Bíblia, são coisas diferentes. Inclusive, a Bíblia é uma coisa interessante. Você tem a Bíblia, ela é sobre obediência. Obediência, ok? A Bíblia é sobre submissão. As pessoas não gostam dessas palavras. Elas não gostam, elas detestam essas palavras. Aí, como elas não aceitam ser submissas às regras que o Criador colocou, elas têm que ser submissas a qualquer porcaria que os pagãos colocam. Porque elas não querem ser submissas ao Criador. O Criador diz assim, ok, eu não quero ser submisso a mim, ok, você não trabalha para mim, você trabalha para qualquer outro aí, ó, se vira. Certo? Ou seja, a Bíblia é totalmente diferente dessas figuras aqui que o pessoal coloca. Ok? Dito isso, continuando. Olha só, a questão do halo, do arco que o pessoal coloca em cima da cabeça dos santos e tudo mais.
olha só, em volta tem no Buda também, ó, o Buda com essa iluminação em volta da cabeça, esse sol em volta da cabeça. O pessoal coloca lá uma figura que eles dizem que representa o Messias, né? Branquinho, europeu, nariz fino, etc. Tal. Também com sol em volta da cabeça. Bom, tem o Horus, os indianos também, os deuses deles com o sol em volta da cabeça. Desculpa, pessoal, tudo isso aqui, tudo quanto tem imagem, isso aqui é errado, é errado. Então, esse autor desse livro aqui, muitas pessoas falam o seguinte: ah, Afonso, esse cara aqui, ele não é cristão, etc, tal. O quê? Só um pouquinho aqui. O que ele diz nesse livro aqui é o seguinte: ele acredita em 100% da Bíblia, ponto. Pelo que eu entendi, ele segue a Bíblia, ponto. O que ele não acredita, segundo ele fala nesse livro aqui, ele não acredita no panteão cristão, definido como cristão, que são essas imagens, e não acredita nisso. Todos os nazarenos, eles se sentem ofendidos quando eu venho aqui e faço comentário assim: ah, mas nós cristãos, etc. E fala: separa. Por quê? Porque se você vai procurar lá na época do Império Romano, antes dos apóstolos chegarem lá para mostrar a palavra, as boas novas, já existia uma religião que chama alguma coisa Crestos lá. Já existia. Então o que acontece? Como é que já existia a religião antes dos apóstolos chegarem? Explica aí, difícil. Então assim, a maioria das pessoas que seguem a Bíblia de forma estrita, elas simplesmente falam que não são cristãs. Certo? Porque o cristão é aquele que adora o panteão cristão, vai adorar as imagens especificamente. Vai adorar o que o pastor fala, não o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: não coma carne de porco. O pastor diz assim: não tem problema, tudo purificado. Pronto, é o pastor que manda. Isso aí. O Deus dos caras é o pastor, certo? Pois bem, então continuando aqui. Vamos lá. E falando de assassinar pessoas em uma fornalha ardente, tem uma lenda que fala de Nimrod e Abraão. De acordo com uma lenda judaica, segundo o autor do livro, Nimrod estava assassinando pessoas que não aceitavam a sua religião em uma fornalha ardente. E ele resolveu fazer o mesmo com Abraão. De acordo com a lenda, Abraão denunciou Nimrod cara a cara por negar o verdadeiro Criador Yahweh Tsevaot, levando o povo a uma rebelião aberta contra o Criador dos céus e da terra, Yahweh. Então Nimrod aprisionou Abraão por 1 ano. E depois disso sentenciou ele a ser morto em uma fornalha ardente. Mas Abraão não se queimou e nem morreu, porque ele era justo aos olhos do Criador Yahweh e estava sob a sua proteção divina. Veja bem, Abraão era justo e estava sob proteção divina. Abraão não estava fazendo pinheirinho. Não adianta o cara fazer pinheirinho e depois falar que está sob proteção do Criador, ok? Tá lá no Salmo. Não adianta colocar os filhos no colo do Nimrod vestido de saco vermelho e depois falar que está na proteção do Criador. Porque vai lá e lê o Salmo, você vai ficar meio triste. Mas se você aceita as regras pagãs, você está na mão dos pagãos. Pois bem, continuando aqui. Segundo lendas, e Gênesis também, mais tarde, Abraão herdou as bênçãos do sacerdócio de Melquisedeque de Sem. Então aqui, ele vai falar sobre a questão de Melquisedeque, e neste ponto aqui ele está falando de forma positiva, que é o que a gente conhece. Pois bem, o confronto com Nimrod deve ter sido uma das razões porque Abraão teve que ir embora de Ur dos Caldeus para Canaã, para sua própria proteção e para longe da tirania de Nimrod. E finalmente, o último monoteísta de Ur, Abraão, protestou contra o seu pai e as pessoas de Ur por prostrarem-se continuamente diante de ídolos e falsos deuses. As pessoas de Ur queriam apedrejar Abraão ou queimá-lo até a morte por causa disso. Yahweh salvou Abraão do fogo e enviou para longe para uma nova terra. Nimrod foi tirânico do início ao fim, plantando as suas sementes nos caldeus, assim como também tinha a sua contraparte egípcia liderada por Hermes. E foi por todas essas razões que Yahweh deu uma nova oportunidade para os descendentes de Noé para se afastarem do mal e retornarem aos bons caminhos. Nimrod serviu como um modelo para o futuro anticristo. Nimrod e Babel foram documentados em Gênesis como um alerta
para todas as gerações futuras de que não há nada, 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 nada de novo debaixo desse sol. Ou seja, tudo se repete. Pois bem, a gente finaliza aqui por hoje. Pessoal, eu sei que alguns itens as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Eu estou comentando sobre o que está no livro especificamente. Me parece que o autor fez um ótimo trabalho de compilação. Me parece assim que é um estudioso. E assim, por mais que as pessoas se sentem incomodadas, porque ele diz claramente que ele não é cristão. Ele não é cristão no modelo que as pessoas gostam, ok? Agora, o que eu admiro nas pessoas é elas seguirem a Bíblia, certo? A Bíblia, o que está lá na Bíblia especificamente. Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre Forjando uma Nação de Destino. Pois bem, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Ah, sim. E não se esqueçam do link abaixo, curso de gerenciamento de novos negócios e também a área de membros. Para quem tiver interesse em mais do que um curso, custa $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.